Boa noite a todos, prezadas alunas. É um dos recursos que nós temos hoje em virtude da pandemia, de estar um pouquinho mais próximo de vocês e conversar um pouquinho sobre a nossa disciplina, né, políticas públicas, né, e a legislação voltada para a educação básica. Então, diante desse contexto, nós já tivemos em aulas anteriores o estudo das constituições e atualmente da Constituição de 88. Né? Vocês já fizeram atividades, fizeram inclusive atividades em grupo, atividades individuais e tiveram oportunidade de se aprofundar um pouquinho no capítulo exclusivo que fala da educação dentro da Constituição, que é a Constituição de 88. Né? E o artigo 205, ela destaca, né, que a educação é um direito de todos, né? E como garantir esse direito de todos, né? Isso é uma política pública, né? Independente do querer, né? Só que o dever do Estado, na verdade, de estar oportunizando esse estudo, né? A família, na verdade, não é o querer, né? A criança tem o direito de estar estudando, então é um dever da família, na verdade, de dar essa educação, que ela é gratuita, pública, e eu diria que é um direito subjetivo. Ele está além de qualquer questão. Subjetivo é aquele que é absoluto. Então, como se fosse direito à saúde, na verdade, são questões assim que ela supera a vontade, né? Até porque quando a gente trabalha com alunos, o aluno, por exemplo, um aluno que está na educação infantil, na verdade, ele não tem o querer, né? Ele é direcionado, ele é coordenado por seus pais, os responsáveis, então esse direito dele é assistido, é garantido, né? E a educação e a Constituição vêm delimitar algumas questões, impor algumas obrigações e alguns deveres do Estado, da família, como um todo. E junto com a Constituição, nós já estudamos e foi tema da nossa prova, né, que foi a LDB, a Lei de Diretrizes de Base. Né, abaixo da Constituição, eu diria que a LDB é o primeiro documento, né, que norteia todas as políticas públicas da educação. Ele tem lá seus princípios, seus meios, sua finalidade, né? E ela trabalha desde a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, a educação universitária, que é o nível superior, tecnológico. Então ela contempla todas vamos dizer assim, as modalidades e etapas do processo educacional. Quem é esse documento? Quem é essa lei? Né? A 9394/96. Então ela vem com as suas diretrizes, estabelece alguns princípios norteadores, né, de como a educação ela deve ser instituída, como ela deve ser organizada e quais são os órgãos responsáveis por essa garantia de direito. Aí, quando a gente fala quais são os órgãos responsáveis, são o quê? São incumbências, né, do sistema de ensino, que é o tema da nossa explicação do material que já foi disponibilizado a vocês no dia 30/3, né, já está lá no portal do aluno. Com certeza vocês já leram, já teve algumas atividades em cima disso, mas ainda faltou esse aprofundamento nosso. Então, esse sistema, a classificação do sistema, né, que existe, que a LDB anuncia, são responsabilidades, são incumbências. Ela pode ser na esfera nacional, estadual ou municipal. Então, essas, vamos dizer, autarquias que são responsáveis, né, que são as escolas, universidades, por gerenciar a educação, elas têm normativas. E a gente chama desses órgãos oficiais que são responsáveis por deliberar, por fazer indicações, fazer orientações, legislar para que a educação tenha esses princípios, essa garantia de direitos. E aí a gente destaca que existe na esfera federal, nós temos quem? O Ministério da Educação, que é o MEC. Todo mundo já ouviu falar do MEC.
O MEC atua desde a educação infantil até o nível superior, que são as faculdades, universidades. Então ela tem todo um conselho nacional de educação que também dá esse apoio nas normativas, resoluções, diretrizes, deliberações. Então, toda a esfera universitária ou uma escola que ela tem um vínculo com a federação, ela está supervisionada diretamente pelo MEC. Um exemplo é a nossa faculdade. Por exemplo, a FAMO, ela é supervisionada pelo Ministério da Educação. Ele vem estar cumprindo as exigências de um curso de qualidade. Então tem a ementa do curso, tem que oferecer salas de biblioteca, salas de multimídia, tem que ter um plano de aula, um plano de ensino do professor, tem que ter um plano de curso estabelecido para que aquele curso tenha qualidade e tenha reconhecimento no mercado. Ou seja, para quando você pegar o seu diploma ter reconhecimento e validade. Então, o sistema de ensino, o primeiro que nós estamos falando é o sistema de ensino, que é um sistema de ensino de responsabilidade de órgãos oficiais federais. Então, nós temos quem? O MEC e o Conselho Nacional de Educação. A gente fez um resumo a vocês e ele é muito claro. É quando você lê lá, estamos falando da federação, do MEC. Mas nós temos também o quê? Os estados que compõem a federação. Então vamos pegar o exemplo do estado de São Paulo. O estado de São Paulo, ele é responsável pela educação no seu estado, com normativas, deliberações. E quem auxilia nesse processo? Aí é o Conselho Estadual de Educação. Então eu falei do Conselho Nacional, né, que ele dá as normativas da nação, né? E aí agora eu estou falando do Conselho Estadual, que é pertinente a um estado. Estamos citando o exemplo do estado de São Paulo. Então o estado de São Paulo ele tem o Conselho Estadual de Educação. E dentro do Conselho Estadual de Educação existem outros órgãos que também regulamentam, né, que vêm apoiar em virtude do estado de São Paulo, que tem lá 645 municípios, né, que são aí dentro do seu gerenciamento, eles seguem algumas regulamentações do estado de São Paulo. Então o estado de São Paulo ele tem as diretorias de ensino. As diretorias de ensino ajudam a supervisionar as normativas do estado. Então existe, né, a Secretaria de Estado da Educação, existe o Conselho Estadual de Educação que emite normas, diretrizes, deliberações que vêm amparar alguns procedimentos. Um exemplo muito claro da função do Conselho, agora com a pandemia. O Conselho Estadual e o Conselho Nacional autorizou a cumprir o mínimo de horas estabelecido. A LDB, nos seus artigos, ela coloca quanto tem que ter de carga horária a educação básica. E o mínimo estabelecido é 800 horas. No estado de São Paulo, a maioria dos municípios trabalha com 1.000 horas, né, em 200 dias letivos. Isso é lei, é obrigatoriedade, está lá na LDB. E o Conselho regulamenta isso. E agora com a pandemia, foi autorizado, né, a redução da carga horária de 1.000 horas para 800 horas, porém mantendo os 200 dias letivos. Então, quem que determinou isso? O Conselho Estadual de Educação. E aí a Secretaria de Estado acata e faz as orientações, resoluções que vêm nortear os municípios. Tá? Então a importância do Conselho, junto com a Secretaria de Estado, tem essa normativa de estabelecer alguns princípios, alguns regulamentos que norteiam a educação como um todo. Porque a hora que a gente entrar no sistema de ensino propriamente dito, a gente vai ver que tem sistema particular e a rede pública. Então a rede privada ou particular e a pública. A pública pode ser municipal, estadual ou federal. Só que todas elas têm o quê? Um órgão que normatiza procedimentos, que é o Conselho Nacional de Educação, que tem diretrizes estabelecidas já pelo MEC, e o Conselho Estadual de Educação, que vem dar um aparato, todo um apoio, um suporte à Secretaria de Estado da Educação.
Todos os estados têm o Conselho Estadual de Educação. E aí a gente tem uma terceira esfera, nós falamos da federação, falamos do estado e temos o município. O município também tem a sua Secretaria Municipal de Educação e tem o seu Conselho Municipal de Educação, que também delibera, valida questões voltadas para a educação. Exemplo, vamos supor que perdeu alguns dias letivos, ou seja, não tem que ter 200 dias letivos, não tem que ter uma carga horária de 1.000 horas. Vamos supor lá que teve aí uma enchente, né, ou a própria pandemia, e foram suspensas algumas aulas. Aí o Conselho Municipal de Educação, ele tem que validar essa reposição de aula também. Então, olha a importância do Conselho. Ele meio que fiscaliza, ele acompanha a política pública. Então, de repente, não teve aula numa escola porque teve um problema lá de alagamento. Então, essa aula daquele dia ela vai ter que ser reposta. Então, tem um plano de reposição de aula e aí o Conselho Municipal de Educação aprova essa reposição de aula, que pode ser num sábado, pode ser no recesso, pode ser num dia de férias, porque aí a escola tem essa autonomia de montar o seu plano, aí junto com a Secretaria Municipal de Educação, junto com o Conselho, valida, homologa, e isso pode acontecer. Então, os conselhos, tanto o Conselho Nacional, o Conselho Estadual e o Conselho Municipal, ele tem funções importantíssimas de garantia de direito. Um exemplo bem básico para vocês, alunos aí. Eu fui retido, né, lá no ensino médio. A quem eu recorro? Eu recorro primeiro, né, às diretorias de ensino, à escola, diretoria de ensino, e se nenhum desses atender a minha solicitação, eu vou para o Conselho Estadual de Educação. Aí o Conselho Estadual ele vai fazer análise das notas, do aproveitamento da classe, vai ver o planejamento do professor, se foi executado, vai ver se eu tenho o número de presença suficiente para poder ser aprovado e ele tem a decisão final. Então, olha a importância, é a garantia de direitos. O mesmo Conselho Municipal, ele garante os direitos estabelecidos lá na LDB, ou no regimento escolar, ou no plano de ensino. Então, são normativas que a gente diria que são responsabilidades de órgãos oficiais. Quem são os órgãos oficiais? MEC, junto com o Conselho Nacional de Educação. Secretaria de Estado de Educação, junto com o Conselho Estadual de Educação. E a Secretaria Municipal de Educação, junto com quem? Com o Conselho Municipal de Educação. Então, são as 3 órgãos oficiais que dá garantia de direitos, tá? Então, esse é um dos itens nossos que a gente vem clarear nessa questão de regulamentação, de normativas, de indicação, né, que a gente já citou vários exemplos, utilizando a esfera federal, estadual ou municipal. Só que daí nós temos as categorias administrativas. Quais são os tipos de categorias que existem? Existe a categoria das instituições de ensino pública, aquela que é gratuita, é um direito do aluno, entendeu? Todo mundo tem direito à educação. Lembrando que a gente já estudou isso. A educação universalizada de 4 anos até o término da educação básica. Na verdade, a gente tem também o ensino médio. Então, são garantias de direitos. O que não é universalizado? A creche. Nós conversamos sobre isso, lembra-se? A creche, ela ainda tem uma meta a ser cumprida. Então, isso é muito importante ficar claro. Então, nós temos a escola pública, né, que são instituições públicas, e temos instituições privadas, particulares. A pública é o ensino gratuito, o direito de todos. E a privada é aquelas instituições que trabalham com sistema de ensino, tipo, vamos citar uns exemplos, a escola Anglo, a escola Objetivo, que elas trabalham com uma mensalidade. Então, ela tem toda uma proposta de trabalho e aí os professores são contratados, escolhidos a dedo, para poder trabalhar nesse sistema privado. E no sistema público, só trabalha